É um amigo que nos transmite força espiritual. Faz de nós pessoas com mais fé. Nos ajuda a amadurecer. Já sabem quem é? Estou convencido que ainda não sabem. Ele tem um nome que às vezes se apresenta no singular, outras no plural. Não vou pronunciar o nome enquanto não lermos o próximo texto bíblico. Depois vou pronunciar o nome dele. Mas o próximo texto diz assim, e nós vamos ler: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se o barco de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos! E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. São Lucas, capítulo 8, 22 a 24. Estou certo que já sabem como se chama este amigo. Qual é o seu nome? Ainda não sabem. O seu nome é problema, perigo. Pode parecer um amigo muito estranho, que nos quer mal. Mas se permitirmos que o problema nos ajude, ele leva-nos ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como os discípulos, levados pelo perigo, se lembraram daquele que dormia no fundo do barco, em cuja presença se pode pensar em voz alta. Durante todo o dia Jesus ensinou e curou, e ao cair a noite, ainda a multidão se encontrava aglomerada ao seu redor. Ajudara todo o dia aquela multidão, mal se detendo para se alimentar ou para repousar. O esforço despendido e a crítica perversa com que os fariseus constantemente o perseguiam, tinham-lhe exaurido as forças. E agora, ao fim do dia, extenuado, Jesus decidiu procurar um lugar de refúgio do outro lado do lago. O lugar para onde o Senhor mandou que os discípulos dirigissem o barco não era propriamente um lugar desabitado. Havia aldeias, mas eram menos populosas que a parte ocidental, onde Jesus tinha passado um longo período. E Jesus queria descansar. Mas nestas aldeias, para onde ele e os seus discípulos se dirigiam, predominava o paganismo. Isto é, pessoas pouco interessadas em religião e ainda menos interessadas em Deus. Sim, porque a religião para muita gente é como um carrossel que não conduz a lugar nenhum. Entra-se para que os outros vejam que estamos na festa. A verdadeira religião é o homem em busca de Deus. A mulher, o jovem em busca de Deus. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, a religião não passa de um ritual. Religião é o Evangelho. É Deus na procura do homem e este que se deixa encontrar pelo Espírito Santo. Então, religião é vida transformada. E essa é a religião que eu creio, sinceramente, vocês procuram. Cada um que está aqui esta noite, cada um que me está a ouvir, procuram a religião verdadeira, a autêntica. Não se contentam, apesar das dificuldades que possam advir, com uma religião de carrossel. Querem uma religião em que Jesus Cristo seja o centro e o Senhor. Eu sei que é assim. Por isso vocês vêm aqui. Por isso vêm aos auditórios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque sabem que ouvem a palavra de Deus.
Vêm sem se importarem com a crítica dos amigos e dos familiares. Vêm ouvir a voz de um pregador, porque ouvem a palavra de Deus. Vocês procuram o amigo Jesus. Aliás, já perceberam que Ele vos procura há muito tempo e Deus vos abençoe. Deus derrame sobre vós a sua bênção, o Espírito Santo. Jesus, assim que entrou no barco, vencido pelo cansaço do dia e pela fome, deitou-se e adormeceu. A tarde tinha sido calma, com sol ameno e uma brisa agradável. Mas de súbito, as nuvens sombrias cobriram o céu. O vento soprava forte. Através das gargantas da montanha, descia um vento furioso contra as águas do lago. A escuridão da noite tinha descido como um manto negro, um manto maldito sobre o mar. As ondas furiosamente açoitadas por estes ventos ululavam, sacudiam com violência o barco e ameaçava submergi-lo a qualquer momento. Todas as forças daqueles homens estavam naqueles remos, mas parecia que as forças das trevas estavam ali também. Os discípulos eram pescadores, mas nunca tinham visto uma coisa assim. Antes tinham sempre resolvido todos os problemas. Eram pessoas fortes, experimentadas. Agora, porém, a sua resistência, a habilidade, não valiam de nada. Sentiam-se impotentes nas garras da tempestade. Quando viram o barco com as ondas que permanentemente lançavam enorme quantidade de água para dentro do barco, perderam as esperanças. Já alguma vez passaram por problemas, por graves problemas, tão difíceis de resolver, que olharam para o céu e do vosso coração saiu uma oração, um clamor: Senhor, ajuda-me! Já passaste por essa experiência? Então podem perceber o que os discípulos sentiram. Não há nada mais terrível do que sentirmos completamente impotentes perante um perigo. No verão de 2000, vivi uma experiência que me ajuda a compreender os sentimentos dos discípulos. Já há muitos anos que não tinha a sensação de entrar no mar e nadar. Mas naquele ano, a água da Figueira da Foz estava convidativa, coisa rara, porque é água fria. Mas fui entrando lentamente e comecei a nadar. Estava tão entusiasmado que me esqueci do tempo e continuei em rápidas braçadas a nadar. E afastei-me da praia. Passaram-se alguns minutos e a certa altura olhei a distância que já tinha nadado e dei-me conta que estava demasiado longe. Muito longe. Eu estou a dizer a Figueira da Foz porque sei que a maioria não conhece a Costa de Lavos, porque de facto passou-se na Costa de Lavos. E eu já estava, quem conhece, a passar o Paredão, a entrar em mar muito profundo e muito agitado. Por instantes entrei em pânico. Senti medo, apavorei-me. Pensei colocar-me de costas e boiar. Mas, ao fazer isto, apercebi-me que me afastava cada vez mais porque a maré era vazante. E nesta situação, levantei os olhos ao céu e clamei: Senhor, tem piedade de mim, porque vou perecer. E recordo-me de ter pedido perdão a Deus por todos os meus pecados. E pedi-lhe: Senhor, quando vieres nas nuvens dos céus, lembra-te de mim. Mas simultaneamente levantei o braço, enquanto boiava e me afastava cada vez mais para o mar distante, levantei o braço a pedir socorro. Passado alguns minutos,
3 nadadores salvadores rodeavam-me e ajudaram-me a chegar à praia. Que sensação maravilhosa estar na terra firme. Que milagre ter sentido que Deus tinha agido através daqueles 3 jovens que estavam alerta a algum sinal, ao mais pequeno sinal de alarme, para irem socorrer. Os discípulos, porém, estavam absorvidos nos seus esforços para se salvarem, que tinham esquecido a presença de Jesus ali no barco, que dormia no fundo do barco. Vendo frustrados os seus esforços e só a morte à frente, lembraram-se de quem lhes tinha mandado empreender a travessia do lago. Enfim, lembraram-se. Jesus era finalmente a única esperança. Desamparados e desesperados, e verdadeiramente desesperados, exclamaram: Mestre! Mestre! Mas a escuridão profunda ocultava-o aos seus olhos. As suas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e não se ouviu nenhuma resposta. A dúvida, o temor assaltaram-nos. Tê-los-ia Jesus abandonado? Seria aquele que vencera a doença, a morte e até os demónios, impotente para os ajudar agora? Ou tê-los-ia esquecido na sua aflição, no perigo? E voltaram a chamar, mas só o vento irado respondeu. O barco já estava a afundar-se. Daí a um momento seriam aparentemente tragados pelas águas revoltosas. De repente o clarão de um relâmpago ilumina o rosto de Jesus que dorme. Apesar do tumulto, ele dorme. Surpreendidos, exclamam desesperadamente estas palavras que encontramos na palavra de Deus: Mestre, não se te dá que pereçamos. Como pode repousar assim tão serenamente enquanto nós lutamos desta maneira? Não é este um drama comovente? De ver aqueles discípulos ali? Quem sabe, se alguém que está a ver na sua vida tudo a ruir, alguém que luta contra uma doença grave, um casamento que ameaça falhar, tantos sonhos a serem levados pelo vento que sopra forte e parece tudo desmoronar, todas as esperanças se evaporam e o próprio céu parece estar ausente. Nunca ninguém soltou um brado como dos discípulos. Nunca ninguém soltou um brado em vão. Eles empunhavam remos, tentando um derradeiro esforço. Jesus então levanta-se. A tempestade ruge. As ondas rebentam sobre eles e os relâmpagos voltam a iluminar o rosto do Salvador. Ele ergue a mão, tantas vezes ocupadas em atos de misericórdia, e diz ao mar irado: Cala-te, aquieta-te. A tormenta cessa, as ondas acalmam, as nuvens dispersam-se e as estrelas brilham. O barco descansa sobre o mar sereno. Voltando-se então para os discípulos, Jesus pergunta magoado: Onde está a vossa fé? Diz em São Lucas, no capítulo 8, versículo 25. Os discípulos emudeceram. Nem Pedro tentou exprimir o assombro que lhe encheu o coração. O terror e desespero tinham-se apoderado dos ocupantes de todos os outros barquinhos. A voz de Jesus, porém, trouxe calma àquela cena tão tumultuosa. Todos tinham visto o milagre e agora segredavam entre si estas palavras do texto sagrado. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, repousava numa perfeita paz. Não havia nenhum indício de medo na fala ou no olhar, nenhum temor no coração.
Contudo, não era na sua própria força que descansava. Ele confiava no Pai. Aliás, é assim que diz a palavra de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Diz em São João no capítulo 5, versículo 30. Foi pela fé no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Queridos amigos, queridas amigas, assim como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos nós repousar confiantemente no amor de Jesus, do Salvador. Se os discípulos tivessem confiado nele, ter-se-iam mantido calmos, mesmo com Satanás a soprar sobre o mar. O seu temor no tempo do perigo revelou a sua incredulidade. Eles ainda não acreditavam verdadeiramente em Jesus.